o senhor faz as coisas muito interessantes. Eu fui professor de cursinho, né? Eu entrei na faculdade e logo no primeiro mês, o curso que eu fiz cursinho me chamou para que eu desse aula. Nunca tinha dado aula. Ia completar 20 anos. Garoto, nunca tinha dado aula. Mas eu tinha conteúdo, porque o que eles queriam que eu desse, eu conhecia muito bem. A matéria, entendeu? Para você ter ideia, o último simulado do cursinho, entendeu? A metade a média da turma foi aproveitamento de 50%, eu fechei o seminário, eu fechei a prova de química, eu fechei. Todas as duas, química orgânica e inorgânica, eu fechei. Foi o único. Eu dominava, porque eu estudava muito, dominava bem a matéria. Então, por dominar bem a matéria, eles me chamaram, mas eu não tinha experiência de professor. Não tinha problema. Aprendi muito. E eu respeito muito as chamadas pedagogas. Eram moças que eram pedagogas, eu era né? Eu era um estudante de medicina começando, tinha conteúdo, tinha conhecimento, mas não sabia passar isso. Aprendi com elas. Então, passei 6 anos aprendendo a ser professor, pô, entendeu? Didática, Com elas. né? Didática, pô. Elas me ensinaram. Você está errando nisso, você está errando daquilo. Aprendi. Quando eu comecei a dar aula no curso, no seminário, eu estava no quarto para quinto ano de medicina. E já estava com 4 anos de professor. Quer dizer, já estava, como se diz assim, com uma certa bagagem de prensa de didática das pedagogas. Aprendi com elas. Então isso facilitou. Além de, eu não tinha muito conhecimento, quer dizer, de doutrina, mas aquele empurrãozinho, né? Por exemplo, como é que começaram as aulas? Eu, no meu caso, por exemplo. Nós estávamos um dia reunidos no Manaim, Jonas, todo mundo. Então eu era ungido, não era pastor ainda. E eu estava discutindo com Jonas e tal sobre o exercício dos dons dentro da igreja. Havia muita dificuldade com dons, aquela coisa toda. E como é que faz e tal, aquele dom solto, de qualquer maneira, os dons mal colocados. Aí a gente conversando, o Gedete virou para mim e falou assim: Amadeu, olha só, você está fazendo medicina, entendeu? Ô Jonas, vamos botar o Amadeu para fazer isso. Porque eles eram muito ocupados, né? Outras coisas para dar. Você vai pegar e vai ler as cartas de Paulo, especialmente a carta aos Coríntios, e você vai examinar sobre dons de corpo, você vai estudar sobre isso. E eu comecei a estudar dons espirituais e corpo. Era todo o capítulo 12. Aí toda a primeira carta aos Coríntios eu vi, né? E muita gente não sabe, mas o capítulo mais polêmico de dons espirituais é o 14, não é o 12. O 12 é fácil, o 14 é que é complicado. Mas nós discernimos, mas nós estudamos aquilo a fundo, no texto original, aquela coisa toda. E começamos a dar as aulas, entendeu? Ali, aquilo que o Gedete falou. Então, quem deu o pontapé inicial no assunto foi o Gedete. Não, você está estudando medicina, então eu acho que essa situação de dons está dentro do contexto que Paulo ensina. Corpo, você vai... Aí eu comecei a estudar dons e corpo e comecei a fazer aquela colocação e apresentando. É claro que alguns companheiros foram colocando algum ponto aqui, outro ali e tal, e nós formamos, entendeu? Esse estudo, mas deu trabalho, deu muito trabalho, textos, leitura em textos originais, a doutrina de dons espirituais de corpo deu muito trabalho, mas foi a grande experiência nossa. A minha, por exemplo, foi com dons e igreja corpo, foi a minha grande experiência. A palavra era um assunto que dava, era Jonas, depois Jonas faleceu, aí durante um tempo eu dei. Mas o assunto
que eu mais dei nos seminários foi Dons Espirituais e Igreja Corpo de Cristo. Aí tivemos muitas experiências. Hoje existem muitos assuntos, dá para você escrever um livro sobre esse assunto.